Olá pessoal, na cozinha de novo e hoje eu vou trazer uma receita de um biscoitinho amanteigado, casadinho com goiabada. Eu vou fazer casadinho com goiabada, mas eu já fiz casadinho com chocolate, com mel e com doce de leite. De qualquer jeito fica maravilhoso. O que difere é o que a gente passa por fora, dependendo o que vai colocar de recheio. Então, na hora de eu rechear aqui com goiabada junto com vocês, eu vou falar para vocês como que faz os outros, tá bom? É um biscoitinho fácil de fazer, assim, é simples, a receita é simples, mas é demoradinho porque tem que cortar o biscoitinho e tal, mas super vale a pena. A receita rende bastante. Você pode fazer para vender, é um sucesso. Então, vamos à receita. Aqui tem os pulinhos do gato, tem umas diquinhas, porque faz diferença a mão que faz para dar o ponto para uma pessoa de um jeito, para outra pessoa de outro. Então, eu vou explicar tudo isso no vídeo, tá bom? Então, vamos à receita. Eu sempre gosto de começar, apesar de eu colocar na descrição, começar falando o que vai na minha receita. Então, nós vamos usar 400 gramas, 450 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de açúcar, uma colherzinha de chá, ou aquela colherzinha que se usa para tomar sorvete, de sal. Isso daqui é importantíssimo para o sabor do biscoito, importantíssimo. E aqui eu tenho 250 gramas de manteiga. Não precisa ser manteiga sem sal, apesar de eu ter posto sal lá, a minha manteiga é com sal. E isso ajuda o sal no alimento doce, ele destaca o doce. Então não precisem ficar com medo, pode fazer desse jeitinho que fica um sabor fino, delicado, maravilhoso. E você vai começar colocando nessa bacia, pode colocar toda a farinha. Aí você vai pôr o açúcar e o sal. O sal deu uma grudadinha aqui, peraí. Pronto. E aí, você vai pegar uma colher e mexer esses ingredientes secos. A manteiga é temperatura natural, tá? Agora, se tiver muito frio na sua região, você pode dar uma aquecidinha nela, assim, rapidamente, no micro-ondas, para dar uma facilitada. Aqui a minha tá pastosa, então vai dar pra gente trabalhar com ela assim mesmo. Deixa eu pegar uma espátula aqui. A gente vai colocar aqui no meio dessa mistura de secos, né? Vamos colocar a manteiga. Pode pôr tudo, você vai mexendo com calma e vai fazer isso dar certo. Aqui você começa mexendo com a colher, tudo bem. Mas depois você vai ter que pôr a sua mãozinha na massa, tá? Então, se você for fazer para vender, habitue usar luvas, tá? Mas se você não for fazer para fazer assim pro pessoal de casa, não necessariamente você precisa usar uma luva, tá bom? Então, eu aqui geralmente não uso luva, porque eu faço aqui para minha casa, tá? Então, ó, nós vamos misturando aqui, a hora que for para colocar a mão, eu volto com vocês de novo, porque é um processo assim, de paciência aqui, tá?
Você vai misturando e depois a gente vai pôr a mão, tá? Aqui, ó, já tá bem misturadinho. E como o tempo tá meio frio aqui, a gente não consegue fazer muito melhor do que isso sem pôr a mão. Então, é importante estar com a bancada, né? Com a sua pedra, sua pia, sua bancada bem limpinha, porque nós vamos trabalhar aqui na bancada, porque parece aqui que não vai dar ponto, mas dá. E aí eu vou explicar para você, conforme a gente vai mexendo aqui, que se preciso for, é isso que difere de uma mão para a outra. Às vezes a quantidade de manteiga que eu falo para colocar, dependendo da pessoa, para a mão dela, o calor da mão dela vai ficar mole. Então põe mais farinha. Mas dependendo da pessoa vai faltar. Põe um pouquinho de água gelada, tá? Mas geralmente isso aqui a gente consegue fazer funcionar assim, com essa quantidade de farinha mesmo. Mas a gente pode colocar uma aguinha, com certeza, para chegar ao ponto que a gente precisa, tá? Ó, tá vendo que já tá começando a ficar juntinho, ó? É isso aí, tem que ter paciência, amassar bastante para chegar ao ponto. Se você vê que tá muito farinhado, vamos colocar uma aguinha. E que eu acho que hoje aqui a gente vai precisar. Mas eu espero um pouquinho mais para colocar água. Espalhar um pouco mais essa. No caso, água gelada, não precisa. No caso da temperatura que tá aqui, que tá mais ou menos um frio de uns, pra mim é frio, né? 15, 14 graus. Então eu não vou pôr água gelada, eu vou pôr água do meu filtro de barro, que já é uma água numa temperatura bem fresca, né? Ó, tá vendo como que tá aqui? No verão, gente, às vezes chega a ficar mole essa receita. Então depende muito do clima que você tá fazendo e tudo mais, para você saber o ponto. Então você usa essas medidas mesmo, porque no verão é isso aí que vai dar certo. Agora aqui, ó, como tá frio, a pedra tá fria, a minha mão tá fria, então provavelmente eu não vou conseguir dar ponto só com a manteiga. Mas ao invés de pôr mais manteiga, eu vou pôr um pouquinho de água aqui, tá bom? Você pode colocar manteiga também, se você quiser colocar mais manteiga, tá? Mas eu prefiro colocar um pouquinho de água. Vamos colocar aqui, eu vou pegar e volto aqui. Aqui tá um pouquinho de água que eu peguei. E diz que quem sabe faz ao vivo, né? Eu já fiz esse biscoito muitas vezes. Essa receita é receita da minha avó e que passou para minha mãe, para as minhas tias também. Eu tenho um caderninho de receita da minha mãe, da minha avó. Inclusive, é tão bonitinho o caderninho que eu fiz com o caderninho delas, né? Porque já tava velho. Então eu peguei e plastifiquei. Plastifiquei não, comprei uma pasta com folhas plásticas e coloquei cada página dentro de um plástico. E conservou. É muito bom, porque aí a gente pode ver a receita, né? É muito, muito gostoso. Gente, desculpa, mas eu não medi assim o tanto de água que eu pus, mas foi um pouquinho menos que meio copo. Mas, na verdade, você tem que ver aí o quanto você vai precisar. Aqui, ó, já vai ser suficiente para eu juntar minha massa. Olha aí, ó, já tá juntando. Tem que ter paciência, porque precisa ir assim, é assim mesmo que ela vai incorporar e virar uma massa linda, tá?
Vai ficar muito bom e tem que ficar uma massa boa, no ponto assim de não grudar na sua mão, porque você vai cortar, tirar da pedra para colocar na assadeira, então ela tem que ficar, tá vendo? Olha a mudança que ela vai tendo conforme você vai mexendo. Massa é uma coisa de carinho, de paciência, de capricho. A minha bancada que eu lavei, passei um álcool gel, então tá tudo limpinho aqui. Então você pode aproveitar todos os farelinhos que vão saindo pelos cantos. Ó, tá vendo como é que ela tá ficando linda? E eu vou pôr o vídeo inteiro assim para vocês verem que não tem emenda de vídeo não, que vocês viram ela toda farelada e virar essa massa linda, entendeu? E até os pedacinhos que fica grudado na mão vão saindo aqui, ficando uma massa. Então, ó, e aí quando ela tá assim, você dá uma mexida nela assim, pra deixar ela bem lisinha. E é isso. Agora, gente, essa massa aqui, você vai deixar dar uma descansada, vai cobrir com plástico filme e vai deixar ela dar uma descansada na geladeira, para depois a gente abrir com o rolo. Você não vai procurar, você vai embrulhar ela no plástico filme. Ó, você embrulha ela, pode voltar nela na vasilha que você fez e põe por uma meia hora lá na geladeira para depois a gente vir abrir com o rolo. Vou explicando o segredinho de cada etapa, porque na hora de abrir tem um segredinho também para não ficar grudando no rolo, tá bom? Minha massa ficou meia hora na geladeira e agora a gente vai começar o processo de modelar os biscoitos. Esse plástico pode descartar. E agora essa massa aqui, a gente corta ela. Eu vou cortar em 4 partes, certo? E nós vamos modelar. Aí, para modelar, é bom você farinhar um pouquinho a bancada, mas o mais importante é a gente usar aqui, começo com a mão aqui, ó, e a gente colocar uma folha de papel manteiga para passar o rolo. Isso facilita bastante na hora de abrir a sua massa. A gente coloca na geladeira para ela não ficar muito mole na hora de abrir, tá bom? Principalmente quando tá muito calor, eu gosto de ir abrindo e juntar esses buraquinhos que fica na borda, para a gente poder aproveitar toda a massa quando for modelar. E aí você vai abrindo aqui, deixa eu tirar essa massa daqui. Você vai abrindo aqui até uma espessura, acho que de uns 3 milímetros, mais ou menos. Espera aí que ainda não tá na espessura certa, para eu poder mostrar para vocês. Vou cortar um biscoitinho e mostrar. Ó, aqui já tá na espessura certa. Eu vou cortar um aqui, para o vídeo não ficar muito longo. E vou tirar aqui para mostrar para vocês a espessura. Do lado de cá ainda não tá, eu vou abrir mais um pouco. Mas, ó, deixa eu focar aqui, ó.
uns 3 milímetros de espessura, é a espessura do biscoitinho. E aí você vai colocando, acomodando aqui bonitinho na assadeira. Depois eu vou mostrar para vocês que é bom ter um espacinho assim de um dedinho entre um biscoitinho e outro, que ele dá uma crescidinha quando coloca no forno. Eu vou abrir melhor a massa, vou modelar aqui alguns e depois eu volto. Pronto, eu abri toda a minha massa e quando você perceber assim, você tá abrindo, ficou muito fino aqui nessa ponta, você junta assim, aí põe o papel em cima, passa o rolo e pronto, aquela ponta já não tá mais fina, entendeu? Você vai fazendo assim para você não perder nada da massa. O tamanho que eu uso é o tamanho desse copinho que se usa em festinha de aniversário com brigadeiro dentro. Mas você pode usar um arinho de biscoito maior ou formatos diferentes. Eu gosto de fazer redondinho porque depois a gente vai fazer ele casadinho com recheio, né? Então é melhor o redondinho. E aí, ó, vai modelando assim, um pertinho do outro. Cuidado para não pegar em cima ou na beiradinha, né? Não comer um pedaço de um biscoito ali, de uma bolinha, porque você vai ter que modelar de novo ela, né? Então, quanto melhor você aproveitar essa massa, melhor, né? Aí agora você vai tirando e colocando na forma. Eu vou mostrar daqui a pouco como fica na forma. Se a faca que eu uso é a faca de mesa, normal. Então, de vez em quando, eu ponho ela aqui na farinha para ela não ficar grudando no biscoito, fica mais fácil de eu tirar. Mas olha, é uma massa super prática para você fazer o biscoito redondinho. Não fica rebarba, fica bem prático mesmo, tá bom? Bom, aqui já dá até para mostrar. Olha aí, ó. Tá vendo? É um pouquinho, meio centímetrozinho mais ou menos. Mas depois eu mostro a assadeira inteira. O que sobra, né, quando você vai cortando o biscoito e sobra as beiradinhas, você junta tudo e abre de novo. Aqui, ó, sobrou um pedaço maior de massa e eu até vim gravar para falar isso, porque conforme eu abri, as bordas estavam boas, mas quando eu fui cortar o biscoito, eu percebi que um pedaço da massa no meio estava grossa. Então, eu não cortei biscoito nessa parte e eu vou abrir a massa de novo. Aí, a assadeira já tá pronta e eu vou colocar em outra assadeira agora, certo? Voltei aqui para mostrar para vocês que até uma massinha pequenininha assim, eu abro e corto. Aí, o que sobra aqui disso daqui, eu junto com a outra massa que eu vou abrir agora. No final, o que sobrar disso, eu faço uma bolinha e asso também e como, que é uma delícia. Vou abrir a última parte da nossa massa e nesse momento eu ligo o forno em fogo de médio para baixo, tá? E enquanto eu abro e corto os biscoitinhos desse pedaço de massa, o forno já vai aquecendo. Depois eu vou explicar o tempo certinho do forno, tá bom? Pra gente assar e o ponto do biscoitinho. Deixa eu dar uma dica para vocês, ó. Quando vocês forem cortar, dá uma rodadinha assim, ó. Rapidinho, tá? Uma rodadinha. Porque aí fica mais cortadinho, mais fácil de você... Ali escapou o copinho da minha mão. Mais fácil de você tirar, né, da bancada e menos chances de... Aqui não vai dar. De ficar rebarba no biscoito, entendeu? Então, você dá aquela ligeira rodadinha assim, tá? Aqui está a nossa produção, ó.
essa amassadeira de pizza grande. Esse daqui é uma retangular média. E aqui uma assadeira de pizza média e mais a metade de uma pizza média. Então deu bastante biscoito. No forno, como eu falei, de médio para baixo, eu ponho mais baixinho. E mais ou menos 15 minutos a primeira fornada e as demais de 12 a 15. Mas é bom ficar cuidando, que eu vou vir trazer aqui para vocês o ponto do biscoitinho. Vou mostrar atrás como fica, porque ele fica clarinho, tá? Gente, agora eu quero mostrar para vocês o ponto. O biscoito tá branquinho. Já tá quente ainda, mas dá para pegar. Mas o verso, ó, tá douradinho. Então, o biscoito é clarinho. A gente tem que ver o ponto aqui, tá bom? No verso. E ele já é uma delícia desse jeito. Eu adoro comer assim. Puro. Tá maravilhoso. Eu vou pôr essa assadeira pela metade junto com essa. Porque se ela ficar sozinha no forno, ela assa muito rápido. E esses da beirada podem até queimar. Então, vou pôr junto e vou pôr depois essa daqui, que tá cheia, sozinha. Só para mostrar para vocês que não precisa untar, ó. Eu tirei do forno, já tá morninho. Aí, ó. Fica soltinha, ó. Já vou juntar naquela lá, ó. Soltinho. E conforme ela esfria, ela fica crocante. Uma delícia. Já comi várias. Vou parar de comer porque tem que sobrar para rechear. Pessoal, agora eu estou recheando. Tô com a minha irmã aqui me ajudando. Então, o recheio eu tô fazendo com goiabada. É passar assim, ó, não pode ser nem muito, nem pouco demais. Entendeu? Para você poder casar e não ficar assim, espremendo para fora. Mas também não pode ser muito pouquinho, rapadinho, porque senão fica muito pouca goiabada. No primeiro dia, ela fica crocante ainda. Mas quando você deixa para o dia seguinte, fica mais gostoso, porque aí a goiabada dá uma umedecida no biscoito e ele fica assim desmanchando na boca. Esse de goiabada, a gente passa no açúcar refinado depois, para dar o acabamento. Eu vou mostrar para vocês. E aí, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: o de doce de leite, a gente passa no leitinho. O que recheia com chocolate, passa no chocolate em pó. O que recheia com mel, passa no açúcar com canela, para dar o acabamento. Fica maravilhoso. Então, anota aí. O de goiabada é no açúcar refinado, o de chocolate é no chocolate em pó, o de doce de leite é no leite ninho e o de mel passa no açúcar com canela. A hora que eu terminar de fazer aqui o recheio, casar eles direitinho e for passar no açúcar, eu venho mostrar aqui para vocês, tá bom? E no final eu provo um juntinho com vocês, tá? Aqui estão os biscoitinhos já passados no açúcar. Eu vou mostrar para vocês um biscoitinho sem passar no açúcar. E este que está passadinho no açúcar. Olha, fica um acabamento primoroso. Então, eu sugiro que vocês passem no açúcar. Espera aí que eu vou mostrar para vocês como passar no açúcar. Ó, eu ponho açúcar assim no tupperware, coloco os biscoitinhos aqui dentro, chacoalho assim,
E aí, ó, bate para não vir assim lotado de açúcar sobrando e tá passado no açúcar. É só isso mesmo. E tá passado no açúcar. E agora eu vou provar um biscoitinho aqui com vocês. Façam, porque vale a pena. Hoje ele ainda está crocante, mas amanhã fica mais gostoso ainda. E mesmo crocante, é divino o sabor. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Vale a pena fazer. É um biscoito fino, delicioso, e vocês não vão se arrepender com qualquer um dos recheios, tá bom? Façam. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Não deixa de curtir, não esquece de se inscrever aqui no canal, que a gente sempre traz uma receita diferente. Receita de família.